Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Ok, nessa tarde de friozinho, né? Oi, tudo bem? Muito bem. Tudo. Ótimo. Então, como eu coloquei lá na parte escrita, hoje todo mundo com a câmera desligada e com o microfone desligado, tá bom? A gente vai começar o nosso livro do segundo bimestre, aí alguém vai falar assim, mas ainda a gente não tinha terminado alguns exercícios do último livro. Do livro do primeiro bimestre, eu estou pedindo nos roteiros de estudos. Eu não sei se vocês perceberam que a gente ainda está terminando alguns exercícios que vocês conseguem fazer perfeitamente em casa. Então, no roteiro de estudo, eu estou pedindo para a gente poder finalizar. Aí a dúvida é, como é que vai funcionar a correção? Quando a gente voltar para a aula, então a gente combina e vocês levam o livro do primeiro bimestre para a gente corrigir. Corrigimos, então fica tudo certinho. Hoje, como se nós começássemos o segundo bimestre, então eu preciso que todos tenham o livro sobre as mesas, acho que todo mundo escreveu que está com o livro para a gente poder começar. A gente vai começar a falar de um assunto. Alguns gostam, outros mais ou menos, que é história em quadrinho, né? Então a gente sabe que tem vários clássicos da literatura, por exemplo, que são em formato de livro normal, com capítulos, com páginas, alguns com imagem, alguns sem imagem. E alguns desses clássicos, eles também foram feitos em formato de quadrinhos, que é o que a gente fala HQ. Nesse primeiro capítulo que a gente vai falar bastante sobre o mundo dos quadrinhos, especificamente sobre um personagem muito famoso, não sei se vocês já ouviram, se já trabalharam no Fundamental 1, eu acredito que sim, que é o Dom Quixote. Então, antes da gente começar na página 2, eu vou compartilhar minha tela, porque é interessante a gente saber algumas informações históricas, né, sobre o Dom Quixote, um personagem bem típico, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então, eu vou compartilhar a tela. Quando eu compartilhar a tela, eu queria que vocês me dissessem, aí vocês podem abrir o microfone, se estão enxergando a tela ou não, tá bom? Espera só eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Dá pra ver, dá pra ver. Todos conseguem enxergar? Dá pra ver, dá pra ver. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo. Não tá vendo? Eu tô. Dá uma olhadinha. Agora, Agora foi? Ok, então vamos lá. Quem foi Dom Quixote? Então, se vocês observarem, eu vou pedir para ficarem bem atentos ao meu mouse aqui. Olha, estou mexendo aqui o cursor do mouse. Essa é a estátua do Dom Quixote, tá? Então, se vocês puderem observar, ele era um homem magro e ele tinha o cavalo também que era meio magricela. Do lado dele tinha o fiel escudeiro, que ele dizia, né? Aquele amigão mesmo, para todas as horas. Que ele era chamado de Sancho Pança. E aí eu acho que a gente já consegue imaginar o porquê que ele era considerado Sancho Pança, porque ele era um pouquinho gordinho, tá? Então, o Dom Quixote, ele era esbelto, como vocês podem perceber, magrinho, e ele tinha um amigão que era o Sancho Pança. Então, essa estátua de Dom Quixote e Sancho Pança fica em Madrid, na Espanha. Essa estátua realmente existe. Vamos continuando. Todo mundo acompanha aí. Seu personagem, um nobre espanhol de idade avançada, cerca de 50 anos, foi imortalizado e até os dias de hoje reúne diversas paródias. O que são diversas paródias? Diversas histórias, muito cômicas, por sinal. São elas vídeos, músicas, peças teatrais, quadrinhos, animações, esculturas, pinturas, dentre outras.
O romance é contrário às novelas de cavalaria, constituídas de belos heróis e seus grandes feitos em busca da justiça, da amada e dos dogmas da igreja. Dom Quixote é um cavaleiro andante, nomeado por Sancho Panza como Cavaleiro da Triste Figura. Isso porque não é belo e impulsionado por sua loucura, sempre acaba se dando mal. No entanto, sua figura de cavaleiro andante é fomentada pelo lema fazer o bem e encontrar sua nobre donzela imaginária. Saiba mais sobre esse escritor aí, né? Então, quem quiser saber mais informações, o Miguel de Cervantes é o autor das obras do Dom Quixote. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Só para falar um pouquinho do Dom Quixote. O Dom Quixote, ele era sonhador, como a gente tem aí rapidamente na descrição. Então, ele era muito inteligente, ele adorava ler, ele tinha muitos livros, e ele esse personagem. Então, eu acredito que quando vocês leem alguns livros, quando gostam da história, vocês conseguem entrar no livro, vocês meio que adquirem a personalidade do personagem, vocês entram na história. Era isso que o Dom Quixote fazia. Então, ele era tão ligado nas leituras e ele gostava tanto de histórias, de heróis, de lutas, que ele chegou a ficar meio numa loucura. Então, eu vou passar rapidamente aqui uma foto, depois a gente volta ali na estrutura da obra. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Ótimo. Muito bem. Vou passar aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui nessa imagem. O que vocês enxergam nessa imagem? Bom, a gente consegue enxergar aqui vários moinhos, não sei se dá para perceber aqui no meu mouse, vários moinhos. Aqui a gente tem uma construção em pedra, meio que uma estrada, aqui no fundo do mar, um céu super bonito, uma imagem bastante, assim, chamativa, né? E o Dom Quixote, com a leitura que ele fazia, com os vários livros que ele fazia, ele incorporou esse personagem e ele chegou a tamanha loucura que ele achava que esses moinhos de vento, eles eram monstros extraordinários. E aí ele chegou numa tal loucura que ele começou a lutar contra esses moinhos de ventos. Então, uma das características do Dom Quixote, por muitas pessoas ele era considerado louco justamente por isso, porque ele entrava tanto na história, ele imaginava tantas coisas, que ele dizia que ele ia lutar contra os moinhos de vento, e ele saía da casa dele, uma casa simples por sinal, e com toda a armadura, e dizia que aquele cavalo lá no comecinho, né, da nossa página aqui, vou voltar só para vocês lembrarem, que é da escultura famosa dele, ele dizia que esse cavalo, cujo nome é Rocinante, tá? O nome desse cavalo é Rocinante. Ele dizia que esse cavalo era um cavalo muito imponente, forte, que podia lutar contra todos e contra todas as coisas ruins. E aí ele tinha essa espada aqui, porque ele achava que ele era um cavaleiro mesmo, que ele era um herói que podia lutar contra todos e contra todas. Até que naquela imagem que eu mostrei para vocês, vou descer um pouquinho, não sei se está muito rápido, me desculpem aí, gente. Ele morava num lugar bem parecido, né? A gente pode perceber que é um lugar bem campestre, é num campo isso daqui. E aí, de repente, ele se apaixona por uma camponesa, ele se apaixona por uma camponesa, mas como ele imaginava muitas coisas, então ele imaginava que ele era um herói, que ele podia lutar contra todos e contra todas, ele meio que fixou o olhar nessa camponesa e dizia que ela era uma rainha, né? Ela era uma rainha. Então ele deu um título para ela de rainha. E aí se apaixonou por ela, enfim, foi toda essa história de loucura que a gente pode conhecer do Dom Quixote. Vamos lá para a estrutura da obra. Ok, Dom Quixote
é uma paródia bem humorada dos romances de cavalaria desenvolvidos durante a Idade Média. Então, só para lembrar, romances de cavalaria era o que o Dom Quixote gostava de ler. Então, livros que falavam de heróis, de heroínas, de damas, de pessoas importantes, de reis, da corte, mesa redonda, távola redonda. Muito se falava também de Santo Graal, quer dizer, todas essas novelas de cavalaria que as pessoas estavam acostumadas na Idade Média. Então, ele lia tanto que ele achava que ele estava realmente na Idade Média. Dom Quixote é uma paródia bem-humorada dos romances de cavalaria desenvolvidos durante a Idade Média, composta por 126 capítulos, os quais foram divididos em duas partes. Cervantes, que é o autor, que vocês observam aqui em cima, ó, de azulzinho, Miguel de Cervantes, começou a escrever em 1580, sendo que a primeira parte foi escrita em 1605 e a segunda em 1615. Quer dizer, um clássico ainda hoje, porque faz parte, muitas vezes, de várias leituras importantes que a gente tem no meio acadêmico, né? Todo mundo que não leu o Dom Quixote deve ler, como Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe é um clássico da literatura mundial, então quem nunca leu o Pequeno Príncipe, que também existe em quadrinhos, tem que ler. E o Dom Quixote, quem não gosta de ler o livro normal, com capítulos, com páginas corridas, existe sim o Dom Quixote em quadrinhos. Até no colégio, se não me engano, na biblioteca, a gente tem o Dom Quixote em formato de quadrinhos, porque teve um ano que uma série leu Dom Quixote em quadrinhos. É bem bonitinho, o formato é bem bacana. Resumo da obra. A história relata os feitos de um ingênuo e fidalgo cavaleiro medieval, Dom Quixote. Ao lado dele estão seu cavalo Rocinante e seu fiel amigo e escudeiro Sancho Panza. Ávido leitor de romances, aqui a gente tem uma palavrinha nova. O que é uma pessoa ávida? É uma pessoa que está disposta a aprender, que quer conquistar alguma coisa, que sempre está à vontade para as coisas novas. Então, ávido leitor dos romances de cavalaria, Dom Quixote cria seu próprio mundo ao se lançar em diversas aventuras. Ele vai em busca de justiça e de sua bela donzela imaginária, Dulcineia del Toboso. Então, essa Dulcineia é aquela camponesa que eu comentei com vocês. Uma pessoa comum que trabalhava num campo perto da casa dele, e aí ele se apaixonou por ela. E aí tornou-a, né, uma donzela e deu até um nome, Dulcineia del Toboso, tal qual ocorriam nas novelas de cavalaria. Ainda que muitas passagens sejam invenção de seu protagonista, o romance possui um caráter realista. Por isso que eu digo, quem nunca leu Dom Quixote, é muito legal ler, porque em nenhum momento a gente acha que ele está mentindo, né? A gente acha que realmente tudo que ele conta no livro, ele passou. E muitas vezes é mentira. Vale notar que seu companheiro Sancho apresenta discursos mais coesos. O que são discursos mais coesos? São discursos mais centrados, porque o Dom Quixote ele era considerado meio doidinho, né? Então o Sancho Panza ele era um amigo mais centrado e realista que seu protagonista. O romance relata as histórias e peripécias vividas por Quixote e seu companheiro nas regiões espanholas La Mancha, por isso que é Dom Quixote de La Mancha, Aragão e Catalunha, lá na Espanha. O grande valor humorístico de tais passagens é encontrado entre as fantasias e loucuras de seu protagonista e a dura realidade vivida. Por que a dura realidade vivida? Porque ele era uma pessoa pobre, ele não tinha muitas condições. Porém, ele encontrava na leitura um meio de saciar, de repente, muitas vezes até a fome. Então, ele achava na leitura um meio de sobrevivência. Em meio à sua loucura, Quixote trava batalhas com moinhos de vento, que imaginou serem gigantes. Além disso, guerreia contra o exército de ovelhas, que resulta numa surra dos pastores do rebanho. Quer dizer, ele chegava a uma certa loucura que ele lutava contra aqueles moinhos de ventos, e como ele vivia numa área de campo, havia ovelhas. Então ele chegava a lutar com as ovelhas, ele chegava a machucar as ovelhas,
e apanhava também dos pastores do rebanho, porque ninguém entendia o que estava acontecendo com ele. A novela acaba quando Don Quixote volta ao mundo real, ou seja, quando ele retorna à casa e percebe que não há heróis no mundo. Muito bem. E aí, só para finalizar aqui a nossa parte, as características das novelas de cavalaria. Eu peguei toda essa matéria na revista, toda a matéria, tá bom? Segue abaixo as principais características de uma novela de cavalaria. Então, quando vocês ouvirem o nome Novelas de Cavalaria, porque esse tema vai ser tratado muito lá no ensino médio, quando vocês estiverem lá no ensino médio, em literatura, mas só para a gente entender um pouco do Don Quixote, tá? Então, uma novela de cavalaria é uma narrativa extensa e dividida em capítulos, como eu comentei, marcada por tradição oralmente, então ela é falada. Dificilmente você vê novelas de cavalaria escrita, tá? Elas são muito faladas, tradição, porque as pessoas não tinham o que fazer na época, então elas ouviam, tá? Todas essas novelas, elas eram contadas. Temas heróicos e mitológicos, relato de acontecimentos históricos, caráter místico e simbólico, aventuras fantásticas e situações dramáticas, visão teocêntrica, onde Deus no centro de tudo, personagens, cavaleiros, heróis e donzelas, sublimação do amor profundo. Tá, o que seria essa sublimação do amor profundo? É como se fosse um amor platônico. Então, em nenhum momento, Don Quixote, ele se aproximou daquela donzela, a qual ele deu o nome de Dulcinea. Ele só a via, mas aí ele se apaixonou, por isso que é a sublimação do amor profundo. Amor cortês, de uma forma educada, e idealização da mulher, tanto é que ele a transformou numa donzela, porém ela era uma simples camponesa, ok? Eu vou voltar aqui a minha tela. Todos entenderam, gente? Sim ou não? Sim, pro. Sim. Sim, pro. Oh, pode falar. Sim. Mas, tipo, ele era um cara normal que se vestia de cavaleiro, né? Uhum. Ficava fazendo essas coisas. Isso, na verdade, ele era meio melancólico. É o Felipe, né? Felipe que tá perguntando? Sim. Ok. Felipe Rodrigues. Tá, ele era considerado um homem meio melancólico, meio sozinho, e o amigo mesmo dele era o Sancho Panza, né? Então ele encontrava nesses livros uma forma, muitas vezes, de passar o tempo. Então, como eu disse, ele era um homem muito simples, né? E ele achava na leitura uma forma de voar. E aí ele começava a imaginar as coisas, até que ele chega num ponto de realidade, e aí ele diz, puxa vida, heróis não existem mesmo. Então, essa que é a ideia do Don Quixote. Eu, particularmente, eu gosto bastante dessa história, porque parece tão antiga, mas ela está muito nos dias atuais, né? E eu sei que tem muitos alunos que leem livros e que se transportam para a história e fazem de tudo para ficar parecido com o personagem. Deu para entender? Entendi. Ótimo, Obrigada. de nada. Então vamos lá, gente, na página 2. Vamos na página 2. Fiquem atentos na página agora. Observe essa capa de uma importante obra da literatura mundial. O que você sabe sobre ela? Bom, antes de vocês me responderem, né? Então, vamos prestar atenção aí nessa capa. Como eu disse, existe o livro Don Quixote em quadrinhos. Então, se vocês tiverem oportunidade de ler, tem alguém, acho que com o microfone ligado, tá dando um pouquinho de interferência. Ótimo, acho que agora melhorou. Então, se vocês observarem essa capa, eu vou pedir para todo mundo observar esta capa, e aí eu vou escolher alguém para me responder. Então, o que você sabe sobre essa representação aqui? Então, tudo que a gente fez até agora, o que você consegue saber sobre essa capa, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Vou escolher uma pessoa. Vamos lá. Gustavo. Boa tarde, Gustavo.
Tudo bem? Você pode falar um pouquinho mais alto, Gustavo? Oi. O que você lembra então do Don Quixote? O que você enxerga nessa capa do Don Quixote? Fazia a realidade acontecer na imaginação dele. Isso mesmo. Muito bem, obrigada. Vamos lá, próxima. Yasmin, o que você tem a acrescentar? Porque o que o Gustavo falou está correto. O que você pode acrescentar? Yasmin? Consegue me ouvir, Yasmin? Deixa eu escolher uma outra pessoa. Às vezes a conexão e o microfone não estão muito bons, tá, gente? Rafaela, consegue me ouvir? Ok. Não tem problema, Yasmin. Rafaela, consegue me responder? Rafaela? Não? Vamos lá. João Vitor. Professor, o seu microfone tá mudo. Ah, é que alguém deve ter apertado. O tá mudo, pro. Tá bom, já vou arrumar. Ok, obrigada. Consegue responder para mim, João? João Vitor? Quem falou que podia responder? Acho que foi o Diogo. Pode falar. O que você tem a acrescentar mais? Oi? Quem tá falando? Tá. Eu preciso que você fale um pouco mais alto, por favor. O João tá falando. É que eu não tô conseguindo ouvir. João, escreve, por favor. Eu acho que é melhor. O seu som não tá muito alto. Se você puder escrever, João. Pro, posso falar? Pode. Enquanto isso, o João vai escrevendo. Pode falar. Eu acho, né, que o Don Quixote era um cara que saía muito da realidade, mas ele tinha lá o seu cavalo, né, e achava que era forte e tudo. Aí, sobre a capa, eu consigo ver uma área de vegetação atrás dele Uhum. e ele com a armadura dele bem magrelinho. Gostei bastante da ilustração. Isso. Ele parece ser uma pessoa um pouco mais velha, assim, Uhum. sei lá, uns 50 anos, né? Isso. E, Apesar que hoje 50 anos não é velho, né? Mas a aparência dele, né? daí a representação dele é bem engraçada. Uhum. E eu tava olhando os quadrinhos aqui que tá no livro, né? Sim. Aí parece que ele tá lendo, aí do nada ele vira um cara, o Don Quixote, né? É Um isso cara normal, mesmo. do nada. Ó, tem um colega dizendo que ele tá parecendo com 80 anos na foto, é verdade. Por quê? Porque ele era maltratado, né? Ele não se cuidava, não tinha nenhum método de se cuidar. Então ele parece que tem muito mais de 50 anos. Diogo, quer falar? Pode falar. Oi. Oi, Diogo, tô ouvindo, boa tarde. Que mais que você pode acrescentar? Eu acho que ele é muita realidade, que ele achava que poderia vencer tudo, só que não. Ele pensava que era um super-herói depois que voltou para a realidade. Isso mesmo. O nosso colega, obrigada, Diogo. O nosso colega João colocou que ele era um homem que saía com a sua armadura para lutar contra todos e todas. É isso mesmo, tá certinho, João.
Todo mundo conseguiu entender a principal característica do Don Quixote. A Yasmin está colocando, parece que ele era bem alto. Ok. Todos entenderam a representação do Don Quixote? Escrevam sim ou não. Ok. Ótimo, muito bem. Vamos lá na questão 2. Acompanhem aí, todos acompanhando. O que a indicação série clássicos em HQ, na capa de Don Quixote, informa o leitor sobre a história a ser lida? Obviamente, se a gente tem aqui mundo em quadrinhos e você tem HQ, é que o texto que segue daqui a pouquinho, ele está em formato de histórias em quadrinhos. E aí, só para a gente lembrar de algumas características das histórias em quadrinhos, então, como o próprio nome diz, primeiro, tem quadrinhos. Não tem um número específico de quadrinhos. Você pode ter uma história em quadrinhos com 2 quadrinhos, você pode ter com 3, com 4, com 5, com 50 quadrinhos. Dificilmente tem histórias em quadrinho com 1 quadrinho, tá? Além da parte verbal que a gente fala, além da linguagem verbal, onde tem palavras, nos quadrinhos você tem também muita linguagem visual. O que é a linguagem visual? Os desenhos. Então, não existe um HQ que não tenha desenho. Porém, não precisa ser colorido. Você pode fazer um HQ em preto e branco, que fica muito bonito também, por sinal. Além, então, da linguagem verbal e da linguagem visual, tem que ter linguagem verbal e visual, você tem balões, né? Você tem balões, você tem onomatopeias. O que seria a onomatopeia? Sons. Então, de repente, alguém cai, tem o barulho da pessoa caindo, tem um telefone tocando, tem a representação do som, do barulho, né? Então, onomatopeia. Então, tem algumas características. Não é fácil fazer história em quadrinho, não é isso mesmo, Enzo, o barulho do telefone. Não é fácil fazer histórias em quadrinhos, você tem que ter criatividade, você tem que prestar atenção no seu conteúdo, porque não pode fugir muito da proposta. E aí, a finalização é muito bacana, tá? É muito bacana. Tem uma parte do roteiro de estudos, eu não sei se foi dessa semana ou da próxima semana que eu estou pedindo para vocês, que vocês vão fazer na parte de caderno de produção de textos, tem uma página ali que a proposta é essa, vocês montarem uma parte da história em quadrinhos, tá? Não necessariamente do Don Quixote, é uma outra proposta, mas Pro, eu não consigo desenhar, eu só consigo fazer palitinho. Eu também, eu só consigo fazer os meus bonequinhos em palitinho, então não tem problema nenhum. O ideal é que a gente misture linguagem verbal com linguagem visual e todos esses efeitos, né? Balões, onomatopeias, enfim. Essa é a ideia do quadrinhos. Número 3. Muitas obras literárias são adaptadas para outras linguagens, como HQs e cinema, ou as histórias são recontadas de forma resumida para o público infantil ou infanto-juvenil. Você já leu algumas dessas adaptações ou assistiu a esses filmes? Qual é a sua opinião sobre essas adaptações? Muito bem. Então, antes de perguntar para vocês, tem alguns clássicos, né, que são nacionais ou internacionais, independentemente, que eles também fazem histórias em quadrinhos. Então, a gente já falou do Don Quixote, né? Don Quixote tem a sua versão em quadrinhos. Eu vou perguntar, né, então, diretamente para alguém, se você já leu alguma obra que tem livro e que tem quadrinhos ao mesmo tempo, tá bom? Vamos ver aqui para quem que eu vou perguntar. China, tá me ouvindo? Eu acho que ela não vai querer falar. Você pode responder, China, para mim? Se você já leu algum clássico que tem livro e tem quadrinhos, se você não quiser falar, é que eu não vi, gente. Eu não vi. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir rapidinho. Que tem tanta coisa aqui no chat, né? Deixa eu ver aqui. Não consigo identificar.
Senão confunde. Ela falou sim. Você lembra, China, do nome do livro ou da história em quadrinhos que você leu? Só escreve aí, por favor. Enquanto isso, eu vou escolhendo uma outra pessoa. Vitória, tá me ouvindo, Vitória? O microfone dela ficou quebrado. Tá. Pronto. Ah, pode falar? Pode escrever. Marvel, DC, Isso. Turma da Mônica. Isso, exatamente. Gibi, livro. Isso. E também filmes. Falando em Turma da Mônica, fica uma dica também quando nós voltarmos para a escola. Eu acho que eu já até comentei com vocês. One Piece. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Ela respondeu? Era mangá, acho, One Piece. Naruto. Estão escrevendo Naruto. Falando em histórias em quadrinhos em gibis, o colégio ele tem, se não me engano, a coleção da Turma da Mônica em espanhol e inglês, gente. É bem bacana. Então, quando vocês puderem, quando a gente retornar, se vocês puderem ler, é bem bacana. Tanto a versão em inglês quanto a versão em espanhol. É muito bonitinho. É o gibi da Turma da Mônica, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Pequeno Príncipe, como eu disse, né? Então é um clássico também da literatura. Tanto faz você ler em formato de livro ou em formato de histórias em quadrinhos, é bem bacana também. Deu para... Tem o Don Quixote de La Mancha também, tanto em livro como em história em quadrinhos, é bem legal. Deu para entender essa página 2? Escrevam sim ou não. Todos entenderam? Ok, muito bem. Vamos lá, continuando. Na página 3, todo mundo agora. Histórias em quadrinhos, ou história em quadrinhos. Muitas são as histórias publicadas no formato de quadrinhos. Leia o trecho inicial da adaptação de Don Quixote de La Mancha, um clássico da literatura. Se nós estivéssemos na classe, eu pediria para que vocês me ajudassem na leitura, tá? Então, como tem alguns com problema de microfone, ou às vezes tem vergonha de falar, porque, né, fica numa situação não muito confortável, eu vou fazer a leitura do quadrinho, vou pedir assim, ó, eu vou lendo daqui e você vai acompanhando daí, para todo mundo não dispersar a atenção, combinado? Sim ou não? Sim. Ótimo, muito bem. Mas por mim eu leria também. Tá, então, querem que eu chame? Sim, por mim eu também leria. Tá, então, vamos lá. Legal, né? Eu vou chamar, se o aluno quiser ler, ok. Se não, não tem problema, eu chamo outro, tá? Eu vou escolher, eu tô com a tela compartilhada, vocês estão conseguindo ver as pessoas que estão aqui na minha tela, né? Tá, eu vou seguir a ordem que eu tenho aqui, então, e aí depois eu vou apertar essa parte. Se o aluno quiser ler, pode ler. Se não, eu mudo sem problema algum. Eu vou começar aqui pela Rafaela. Rafaela, quer ler? Que página é essa? É a página 3. Ah, tá. Tá bom? É do quadrinho. Meu microfone só voltou normal porque eu não sabia mexer. Agora eu posso... Ah, ótimo. Tá perfeita a sua voz. Eu vou pedir para você ler, Rafa, o primeiro quadrinho, tá bom? Vamos lá. No lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desde com lança pendurada, Adarga. adarga antiga. Rocim magro é cão bom caçador. Isso, só para tirar dúvida, lança pendurada, adarga antiga. Vocês observam aqui nessa primeira parte, ó, eu vou pôr aqui no vídeo, não sei se fica claro ou não, ele tem uma armadura, tá bom? Então é como se fosse um escudo para ele, por isso que eles falam adarga. Obrigada, Rafa.
Seguindo aqui. Não, Gabi. Gabi, Vou ler. vamos lá. Cumpre então saber que esse fidalgo, nas horas de ócio, eram as mais do homem, se dava a ler livros de cavalaria com tanto empenho e gosto, que se esquecia de todas as suas outras obrigações. Muito bem. Obrigada. Próxima, Yasmin. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras, que lendo passava as noites de par em par. Muito bem, obrigada. Luiz. E os dias de sol a sol. Isso, dá uma olhada, gente, na foto que o Luiz acabou de ler. Vocês estão vendo que ele está de ponta cabeça? Ele está de ponta cabeça por quê? Porque representa que ele está entrando mesmo na leitura. Lendo muito. Exatamente, por isso que ele é considerado meio doido, tá bom? Obrigada, Luiz. Vamos ver aqui quem está aqui. João Vitor. Será que seu microfone agora tá bom? Será que tá bom, João? Se você puder falar um pouquinho mais alto, tá, João? Eu queria falar. Só desativa o microfone, tá, João? Desativa não, liga o microfone. Isso. Tá baixo, né, João? João, fala assim: oi, pro. Isso, João. Eu preciso que você chegue bem perto do microfone. Eu não sei com qual microfone você está. E fala bem alto, tá bom? Vamos tentar, João. Eita, Acho que tá muito baixo, João. Já já eu volto em você, tá, João? Eu nem tô ouvindo ele. Tá bom. Já já eu volto em você. Vitória, quer ler? Vitória? Vamos passar então aqui. Sara, quer ler? Então vamos lá. E assim, gente, o microfone ligado, pessoal, o microfone ligado só de quem eu chamar, senão vai dar interferência, a gente não ouve. Sara, vamos lá. Isso, exatamente. Olha só a representação, Sara, da cabeça dele. Parece que os miolos começaram a ferver de tanto que ele leu, e ele era assim mesmo, tá? Vamos lá, seguindo. China, quer ler? Ok. Vamos lá, Diogo. De modo que veio a perder o juízo. Muito bem. Consegue perceber o cérebro dele, Diogo? Como é que tá? Parece que tá queimando aí os miolos e os parafusos estão saindo, tá? De tamanha loucura. Muito bem. Felipe, isso. Felipe Oliveira, é isso? Felipe? Felipe, isso, Felipe. Vamos lá. Embaixo.
encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. Muito bem, obrigada. Quem mais aqui? Isabela? Vamos lá, Isa. Então foi que lhe pareceu conveniente, tanto para o aumento de sua honra, quanto para o servimento de sua república, fazer-se cavaleiro andante. Isso mesmo. Quem mais? João, vamos testar o seu microfone de novo? Quatro horas, tá, gente? É o tempo. 4 horas acaba a nossa aula, já tá terminando. Vamos lá, Enzo, quer fazer a leitura? Pode ser. Vamos lá. E sair pelo mundo com suas armas e seu cavalo em busca de aventuras. Muito bem. Não tem problema, João, fica tranquilo. Virando a página 4 aí, pessoal. Nós temos 4 quadrinhos que não tem fala, mas a representação por si só eu acho que já é suficiente, né? Então, ali no primeiro quadrinho, ele está tão enlouquecido com a leitura que aí sim, ele resolve ir lá no baú, pegar as coisas velhas dele. No segundo quadrinho, ele começa a se vestir, no caso, ele coloca as armaduras. No terceiro quadrinho também, ele coloca as armaduras. No quarto quadrinho, ele chega perto do cavalo, que é o Rocin, mas ele chama o cavalo de Rocinante. E aí sim, eu vou fazer a leitura para ir um pouquinho mais rápido, tá bom? Que a gente tem 4 minutos só. Teu nome será Rocinante, e o meu, Dom Quixote. E vendo que nada mais lhe faltava senão buscar uma dama da qual se enamorar, lembrou-se de Aldonza Lorenzo, uma lavradora de quem ele andara enamorado há algum tempo. Procurando um nome que não destoasse muito do seu e que soasse ao de princesa, veio a chamá-la Dulcineia del Toboso, por ser ela natural de El Toboso. Nome, ao seu parecer, músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e as suas coisas tinha dado. Tomadas, então, tais providências, não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. E aí, quando amanheceu, a gente tem a representação aí do galo, né? Quando amanheceu, ele partiu para a luta, e aí que começa toda a história de novo. Ele vai lutar contra os moinhos de vento, e toda a história que a gente já começou. Gostaram? Sim ou não? Muito, bem legal. Legal. Tá bom. Gente, ó. Ok. Independente, desliga um pouquinho o microfone agora, pessoal. Independente do nosso roteiro de estudos, como eu disse para vocês, vocês vão fazer para mim, para a próxima aula de português, vocês têm um calendário aí. Anota, por favor, para não esquecer. Na página 5, faz uma marcação aí. Página 5, exercício 1, 2 e 3. Página 5, exercício 1, 2 e 3. Vira a página. Página 6. Exercício 5, somente. Porém, o exercício 5 tem letra A, B, C, D e E, tá? Cuidado para não esquecer. Então, página 6, o exercício 5. E na página 7, o exercício 10, letra A somente. E o exercício 11. Todos conseguiram pegar? Muito bem. Ótimo.